Beleza não é futilidade, principalmente quando você está perdendo essa beleza que o mundo vê como o belo só enquanto está jovem. Começando mais um AraraCast, o podcast da nossa pequena cativante. Meu nome é Lédia Correia, entrevistadora, e hoje o nosso bate-papo é sobre beleza e saúde. A convidada de hoje é a doutora Vânia Pérez, ela que é cirurgiã dentista e CEO do Instituto Vânia Pérez. Seja muito bem-vinda, Vânia. Prazer estar aqui, espero que seja um bate-papo muito gostoso. Com certeza vai ser. Olha, pelo pouquinho que eu conversei com a Vânia aqui, tem muita informação boa vindo por aí, viu, gente? A Vânia ela é especialista em harmonização facial, dentre várias outras especialidades que ela vai estar contando aqui para vocês no decorrer dessa conversa. Sim. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre a harmonização facial, que é um assunto que está tão em alta ultimamente, né, Vânia? Bom, eu sou apaixonada por isso, né? Só que antes da gente falar sobre a harmonização facial, eu queria falar um pouco sobre o quanto esse termo, tanto que dentro da minha especialidade, eu costumo nem utilizar o termo harmonização orofacial. Por quê? Ficou pejorativo. Exato, né? As pessoas ligaram a harmonização orofacial àquelas transformações que não dão certo. É por conta disso que acontece tanto preconceito quando se fala Eu sobre acredito que facial? Sim, porque se todas as pessoas entendessem o bem que se pode fazer, todo mundo poderia ser mais feliz com a sua autoimagem, digamos assim. Mas realmente a harmonização facial, quando começou, lá por volta de 2016, tiveram muitos exageros, ainda tem até hoje, mas a harmonização facial feita da forma correta, ela simplesmente realça a beleza que há em todos nós. E assim disfarça pequenas assimetrias, trabalha o envelhecimento da face, que depois no decorrer do bate-papo a gente vai falar sobre isso, e deixa a gente mais feliz e bonita. Com certeza. É isso. Eu venho notando que a mudança que tem aqui, né, da harmonização, de quando começou para hoje. Sim. Hoje eu já vejo algo mais sutil. Muito mais. E realmente, a do início, acho que foi por Era conta meio disso caricata, que, né? Era meio caricata, era uma coisa estranha, quadrada, assim. muito desproporcional, isso aí. Eu acho que estava todo mundo aprendendo ainda a É. utilizar e, enfim, ficou uma coisa muito padronizada, todo mundo com a mandíbula muito quadrada, queixão projetado, boca enorme, tudo bem que eu amo boca, tá, gente? Eu amo um bocão, mas eu respeito quem não gosta e está tudo bem. E hoje a harmonização, na minha concepção, é você olhar, entender, conversar, ouvir o que o paciente quer e conseguir colocar ali, através das nossas seringas, realmente aquilo que está aqui dentro. Então, é realçar a beleza mesmo, disfarçar pequenas assimetrias e realçar o que a gente tem de mais bonito. Isso é totalmente possível. E o que eu gosto é assim, olhar para você e ver a sua beleza e não o procedimento. Então, está botocada, está com bocão, está com um malarzão. Não. Olhar e falar, nossa, está bonita. Você fala, coração alegre, formosei o rosto. Voltei de férias, estou descansada, dormi bem. É mais ou menos isso. Eu tô precisando, viu? Faz Não, dias que eu tô analisando e falei, gente, eu preciso dar uma harmonizada. Até comentei esse dia, eu falei, eu quero harmonizar, que vou até mudar de RG. Tipo, o Face ID não vai reconhecer mais, né? Não. Vânia, explica um pouquinho pra gente, né, para todos que estão nos assistindo, como é que funciona o envelhecimento da face. Tá. Esse é um assunto que eu tenho vivido na pele e tenho realmente estudado muito sobre isso. Então, primeira coisa, uma das coisas que eu mais amo fazer dentro da harmonização facial é gerenciar o envelhecimento. Hoje existem pesquisas que dizem que nós somos a geração de viver até 120 anos. Olha que lindo. Só que a gente tem que viver de forma
boa, a gente tem que não sobreviver, mas sim viver. E a mulher madura, o homem também. Eu vou falar da mulher porque é o público que eu atendo mais, tá? Mas o envelhecimento funciona para o sexo feminino, sexo masculino, praticamente igual. Mas a mulher sofre mais o processo de envelhecimento por conta da exigência que se tem em cima da jovialidade da mulher. É quase que, às vezes, assim, se cobra muito da mulher. Então, um homem com cabelo grisalho é socialmente aceito, a mulher nem todas. Hoje tem muitas corajosas que eu acho incrível, que assumem seus cabelos brancos e ficam lindíssimas. Eu ainda não tenho maturidade para isso. Acho lindo quem tem, mas enfim. E da mesma forma o rosto. Então, por exemplo, quando eu entrei na menopausa, 4 anos atrás, eu sofri muito. Parece que eu dormi nova e acordei velha. E isso foi um baque para a minha autoestima. Eu sentia tanta energia aqui dentro, tinha tantos sonhos para ser vividos, tantas conquistas para serem realizadas, só quando eu olhava no espelho, eu não me identificava com aquela imagem. E eu comecei a ter uma escuta mais ativa com as minhas pacientes que já reclamavam disso há algum tempo, só que eu não tinha essa percepção até viver na pele. E foi muito interessante, só um pouquinho. E foi muito interessante isso. Por quê? Porque aí eu comecei a mergulhar nessa questão do envelhecimento. Sim. E eu entendi que uma harmonização numa jovem como você é uma coisa, e uma harmonização ou gerenciamento do envelhecimento, que como eu gosto de chamar, é outra coisa. Queria que você imaginasse que o envelhecimento é como se a gente fosse uma terra seca. Então, uma terra seca, não adianta colocar o melhor bioestimulador de colágeno que existe hoje no mercado. Porque nessa terra seca, esse bioestimulador de colágeno não vai estimular o bendito do colágeno, não vai. O que serve o colágeno? É ele que deixa a nossa pele coladinha. Faz um teste aí comigo. Puxa sua pele assim, vê se ela está coladinha. Está coladinha, cheirando colágeno. É sobre isso. Está cheirando, puxa com força. Vai. É isso. Então, esse é o teste. Então, assim, se você puxa, a minha está coladinha, litros e litros de bioestimulador de colágeno, fios de sustentação e tudo mais. Mas o teste é esse. Quando a gente puxa a pele, ela vem, ela não está coladinha, significa que está com flacidez. E essa flacidez faz a gente perder o contorno. O meu pescoço não está coladinho. Eu preciso de cuidados aqui. Gente, eu estou me expondo. Está tudo bem. E sabe por quê? Eu já vou aproveitar e falar disso. Muitas vezes, então já fica a dica, nós cuidamos só daqui, ó, creme, protetor solar. Daí, quando começa a botox, a gente começa a fazer aqui. E a gente esquece que nós somos... Mão, pescoço, tudo isso denuncia também o processo de envelhecimento. E meninas que não estão nessa idade ainda, por favor, cuidem do pescoço de vocês, porque é um desafio depois cuidar. E aí, voltando, o que aconteceu? Eu comecei a estudar por que não funciona mais tanto em mim. Por que o bioestimulador que eu fazia antes funcionava, respondia bem e agora não? E aí eu entendi que era diferente, a gente precisa de outras coisas. E eu comecei a estudar profundamente essa questão do envelhecimento. E eu entendi que nós envelhecemos em camada, não só pele. Então, o osso envelhece, músculo envelhece, a gordurinha que nós temos no nosso rosto envelhece e a pele envelhece. É uma questão de perca de líquido? Ou também? Também, várias coisas entre elas, tá? Então, por exemplo, eu costumo dizer que o básico bem feito funciona. Tomar muita água, gente, é maravilhoso para manter a hidratação da pele. Só que não é só de hidratação que uma pele precisa, ela precisa de vários outros nutrientes que a gente perde no decorrer do processo de envelhecimento. Por N questões genéticas, questões do próprio envelhecimento, mas também questões relacionadas à forma que nós vivemos. Então, por exemplo, uma pessoa que não dorme bem, extremamente estressada. Eu não sei você, mas a vida, né, a gente vive numa pegada muito intensa e isso gera muito estresse na nossa vida. Isso acelera o processo de envelhecimento. Tabagismo, bebida alcoólica, muita fritura, muito açúcar, tudo isso contribui para o processo de envelhecimento, acelera, né? Então, o processo de envelhecimento é inevitável, mas tem algumas coisas que aceleram o processo de envelhecimento. Tanto que hoje a gente nem fala mais em envelhecimento biológico, e sim celular. Porque, às vezes, uma pessoa de 35 anos
está mais envelhecida do que uma mulher de 50 anos que tem uma qualidade de vida ok, que tem cuidados com a estética ok. Então, mudou muito isso. E voltando a falar da... Eu sou faladeira, tá? Qualquer coisa. Fica à vontade, Vânia. Hoje essa conversa vai render, viu, pessoal? Fica à vontade. E a mulher madura hoje, ela está ativa. Por exemplo, acabei de fazer 53 anos. Eu tô 100% ativa. Eu nem passa na minha cabeça de parar ainda. E essa atividade toda, essa proatividade toda da mulher madura, o homem também, mas eu vou falar mais da mulher, que é o meu público, precisa refletir na autoimagem, precisa refletir na saúde, precisa refletir no corpo, precisa refletir em tudo que a gente faz. O mercado de trabalho também exige. O envelhecer, ele não é socialmente aceito. A gente pode, talvez, quando se é jovem, não entenda isso, mas quando a gente começa a sentir na pele o envelhecimento, existe uma cobrança da aposentadoria, do retroceder, do desacelerar. E isso muitas vezes não é possível. Hoje, por exemplo, se eu desacelerar, eu não tenho ainda uma estrutura financeira que me permite viver a vida dos meus sonhos. Então, eu não posso desacelerar. Eu preciso continuar. Isso. E o psicológico também, sim, primeiro que eu amo fazer o que eu faço. Eu costumo brincar que se dinheiro não fosse problema, eu sairia com uma seringa de ácido hialurônico, um bioestimulador, estimulando o mundo. Porque eu amo fazer isso. Então, isso me dá muito prazer. Hoje mesmo, chegando, tem uma amiga que a gente estava combinando, sábado, você vai atender? Não, você pode me fazer? E porque é um prazer, é gostoso, a gente faz porque ama. Então, eu não pretendo desacelerar. E da mesma forma que eu sou assim, tem muitas mulheres assim. Só que a gente precisa refletir aqui, na nossa face também, aquilo que está aqui dentro, aquela energia, aquele gás, aqueles sonhos a ser realizados. Às vezes eu falo, gente, já estou com 53 anos, tem tantas viagens ainda que eu quero fazer. A mulher madura hoje já tem muitos sonhos, ela está muito ativa. E realmente a harmonização ou o gerenciamento do envelhecimento, todas essas questões relacionadas à saúde, ela nos beneficia muito, muito. Eu vejo a minha mãe, a minha avó já é falecida, mas na minha idade era uma senhorinha, né? Que ficava ali, eu já sou avó, ficava brincando com os netos. A minha neta, ela não tem uma avó assim, que fica fazendo bolo, cozinhando, porque eu estou ainda produzindo. Então, esse é o novo modelo de mulheres maduras. Exemplo, nossa, porque eu vejo fotos da minha mãe com a minha idade, já parecia que era bem, sim, né? Parecia que tinha mais idade. Tua idade? Acabou de tirar a carteira de motorista, tá cheirando colágeno aqui, ó. Não conta, viu, Vitória, a minha idade, viu? Doutora, você acha então que se começar o tratamento antes, a eficácia é melhor? Com certeza. Ou eu preciso esperar um tempo? Nós passamos por duas fases da harmonização facial. A primeira é que você tinha que esperar os primeiros sinais do envelhecimento para começar. Tudo na vida é prevenção, tudo. Me lembro uma vez, quando eu estava com uns 35 anos, eu fui numa nutricionista, uma mulher madura já, uma pessoa incrível, e na época eu não entendi isso que ela me falou. Ela disse assim, Vânia, depois dos 50 é ladeira abaixo. A velocidade da ladeira depende da qualidade da subida. Eu fiquei tão ofendida, eu falei, nossa, que mulher pessimista. E não, ela era real. Então, a prevenção, vocês que são jovens ainda, quanto mais vocês investirem em prevenção na subida, que vocês estão subindo o morro. Depois vai chegar o momento de descer o morro. E essa velocidade realmente vai depender da qualidade dessa subida. Então, quanto antes, por exemplo, o banco de colágeno, que se fala tanto. O que é o banco de colágeno? Eu ainda não estou com uma perda de colágeno significativa, mas eu já estou percebendo que a minha pele já não está mais como o ano passado, ou como 2 anos atrás, ou 3, 4, 5. Então, está na hora, sim, de investir num banco de colágeno. O meu filho, por exemplo, hoje ele está com 31 anos, mas desde muito cedo ele já fazia toxina botulínica preventiva, porque na nossa família a gente tem esse músculo da glabela, dessa região, muito forte. Então, tem a tendência de formar aquele vínculo. Depois que formou, que dobrou, a toxina não resolve mais. Então, quanto antes você fazer esse tipo de tratamento,
melhor é para você envelhecer. Ó, sobe bem, que desce devagar. Que maravilha. E esse subir bem é sobre tudo isso que você falou. Sim. Bebida, dormir Sim. bem, se alimentar Sim. bem, tomar bastante água. Sim. Arrumar escape para a vida estressante que a gente leva. Eu demorei para entender também isso. Eu demorei mesmo, sabe? Eu não subi bem. E agora eu estou em busca de desacelerar essa descida. Eu era sedentária nível hard, assim, tipo, crônica. Não fazia atividade física de jeito algum. E arrumava aquelas mentirinhas, né? Não tenho tempo, não gosto. Se enganando, né? Se engana. Até que eu entendi que para eu viver tudo aquilo que eu precisava ainda, que eu sonho, que eu desejo, eu precisava investir em atividade física. Então, foi uma atitude racional e inteligente. Eu fui não por estar motivada, não por gostar, mas foi uma ação inteligente. Se eu quero ter saúde, eu preciso me exercitar, preciso cuidar do meu corpo. E eu comecei, foram 30, 40, 50 dias na força da disciplina mesmo. Não vou nem falar na força do ódio, mas foi na força da disciplina. Foi assim, focada. E hoje eu gosto, hoje me dá prazer. O dia que eu estou mais estressada, que tem dias na clínica, nem todos os dias são flores. Sim. Tem dias que são difíceis. É o dia que eu mais preciso fazer minha atividade física, daí eu volto endorfinada, relaxada. E tudo é isso, é uma atitude inteligente. Então, por exemplo, olha para sua mãe, olha para suas tias, olha para o seu pai, vê o que neles tem em você que você não gostaria de envelhecer daquela forma. E fala, opa, isso aqui é uma tendência. Então, como que eu posso prevenir isso? Como que eu posso não envelhecer dessa forma? Como que eu posso melhorar isso? Porque a gente pode. A gente tem essa escolha hoje. Então, por que não? Que maravilha. Quanto tempo dura uma harmonização? Pois é. Não tem como eu te responder isso, porque depende muito de organismo para organismo. Mas vamos lá, o que é harmonização, primeiro? São conjuntos de procedimentos que têm como objetivo te deixar mais bonita e mais harmônica, tá? Então, talvez para uma pessoa, para deixá-la mais bonita e mais harmônica, só basta uma toxina botulínica. Que antes a gente falava que era 6 meses, hoje a gente já entende que não é bem assim. Né? Depende muito de vários fatores. Por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, a toxina botulínica vai durar ali entre 3 e 4 meses, no máximo. Uma pessoa que tem força muscular muito intensa, também vai durar menos. Um bioestimulador de colágeno, que é em torno de 1 ano, 1 ano e meio, depende muito também como está esse corpo que recebe, como está essa terra. Eu costumo muito dizer isso para a minha paciente. Essa terra é uma terra nutrida, é uma terra que a sementinha, que é o bioestimulador, ela vai crescer, ela está pronta, ela está adubada, ela está irrigada. Então, depende muito desses fatores. Às vezes, dentro de 1 ano, que a gente fala que anual se faz um bioestimulador, tem problemas de saúde que isso também interfere e diminui. Então, depende muito. Né? Igual pintar cabelo. Quanto tempo dura uma tinta no cabelo? Tem como a gente dizer isso? Não dá. Não dá. Então, na harmonização é assim. Tem a manutenção. Então, a toxina botulínica, o ideal é de 2 a 3 vezes no ano. Lembrando que a gente trabalha com o ideal e com o real. Muitas vezes o ideal é uma coisa, o real é que às vezes só pode fazer 1 vez por ano e está tudo bem. Os bioestimuladores também a gente sugere 1 vez por ano, mas às vezes, em algumas circunstâncias, precisa se fazer antes. Ou, às vezes, a pessoa pode fazer hoje, depois só daqui 2 anos e está tudo bem. Ácido hialurônico também. Na boca é onde menos dura. Por quê? Muita movimentação, é a área que a gente mais utiliza. Então, também ali 8 meses, 12 meses, depende muito do estilo de vida da pessoa. Entendi. E tem a possibilidade da pessoa fazer e não gostar e claro, querer se fazer? Tem. Olha, eu não porque gostei, doutora. Até hoje aconteceu 1 vez só que eu precisei tirar um lábio de uma paciente. Só, a gente fez várias coisas e nós fizemos 1 ml de lábio nela e ela não gostou, ela não se identificou e está tudo bem. Aí o que nós fizemos? Existe uma substância chamada hialuronidase, que a gente coloca e degrada o ácido hialurônico na hora. Acabou. O que não tem antídoto na hora? Não tem antídoto para toxina botulínica, então se a pessoa não gostar, ela vai precisar ter paciência para esperar. E vou falar uma coisa, quando não gosta, a bicha dura, hein?
Dura, toxina botulínica dura que é uma beleza. E quando ama, vai rápido. Vai rápido, é mais ou menos assim. Mas sai, some. Existe várias, por exemplo, sobrancelha é muito arqueada. Eu tenho um problema que essa minha sobrancelha é muito arqueada. Eu fiz o meu botox essa semana, então ele não está no auge ainda. Aí, quando eu fico nervosa, então ela vai lá na nuca. Então, eu tenho que colocar para baixar, porque essa aqui, naturalmente, ela já é muito elevada. A primeira toxina que eu coloquei, eu não fazia ainda, eu não estava na área. E eu fiz com um profissional maravilhoso, que é meu amigo até hoje, mas essa sobrancelha, ela veio aqui, e eu não sabia que dava para corrigir. Então, hoje eu sempre falo para os meus pacientes, sempre quando vai fazer a primeira vez, eu falo, tudo que você amar, você vai me relatar, e o que você não gostar, você vai me relatar também. Porque, às vezes, um ajustezinho simples, a gente consegue melhorar aquilo que não gostou naquela aplicação. Às vezes, algumas coisas naquela aplicação eu não consigo, mas numa próxima eu consigo planejar. E tem coisa que não dá. Exemplo, é comum, principalmente as mulheres mais maduras, que já têm essa flacidez aqui na pálpebra, falar, eu quero colocar toxina para levantar minha sobrancelha. E pensa assim que vai levantar aqui. Não levanta aqui, porque anatomicamente falando não é possível. Quando nós relaxamos essa musculatura, ela faz isso. E por que sobe a sobrancelha? Porque a gente deixa faixa, uma parte do músculo frontal aqui trabalhando, ativo, sem toxina. Aí abre o olhar. Então, e outra coisa... É isso que eu preciso, porque aqui, ó, baixinho. Daí a gente coloca a toxina só da linha da pupila para dentro. Ó, já é a aula, tá? E a bolsinha aqui, ó. A bolsinha, aí já tem que avaliar. A bolsinha, às vezes, a toxina não resolve. Aí é outras coisas. Às vezes pode ser ou líquido, edema, ou coxinzinho de gordura superficial que tá. A toxina não, às vezes tem coisas que ela não resolve, mas abrir o olhar, sim. Entendi. Existe algum efeito colateral? Pode ter. Tudo que a gente injeta pode ter, sim. O que mais tem complicação com toxina? O que tem sido comum a nível de mundo? Inclusive, eu tenho um capítulo num livro escrito de intercorrência, não é sobre intercorrência, é sobre outras coisas, mas esse capítulo vem falando o quanto tem tido algumas reações alérgicas pós-vacina de Covid. Então, é algo assim, no mundo inteiro, com todas as marcas, pode acontecer reações alérgicas. Então, o que é importante? O profissional ter esse contato muito próximo com o paciente, porque se perceber, já é até legal que fica a dica. Então, quando a gente coloca a toxina, fica umas bolinhas. Aquelas bolinhas, elas têm que ficar daquilo do momento da aplicação, daquele tamanho, para menos. Se começar a aumentar o diâmetro, já é um alerta que possa, sim, estar dando uma reação alérgica. Se o profissional fica sabendo disso, é muito simples corrigir esse processo. É rápido, é simples e pronto. Agora, se isso deixa, por exemplo, de um dia para o outro, já pode dar uma complicação mais séria, sim. Toxina botulínica, que as pessoas pensam que é simples, não é simples. Toxina botulínica pode, sim, dar alguns problemas. Tem casos de pessoas que foram para a UTI por conta de toxina botulínica, reação alérgica à toxina botulínica. Então, não é simples. Nada que você injeta numa pessoa é simples. Tudo pode dar uma intercorrência, sim. Então, o profissional que você escolher para fazer o seu tratamento, ele precisa ser não só habilitado em injetar, porque você veja bem, hoje, se eu pegar qualquer pessoa sem formação nenhuma e ensinar ela injeta aqui, X quantidade, ela vai conseguir. Mas e os efeitos disso no organismo? Será que ela consegue contornar o transoperatório, uma possível intercorrência? Então, é muito sério. Toxina, que teoricamente as pessoas acham que é simples. Aí tem os ácidos hialurônicos, que a gente vê tanto caso de necrose, de isquemia, de ETIP, que é uma... ETIP não tem muito a ver com o ato operatório em si, mas sim com uma reação imunológica do organismo, que fica dando edema persistente. É muito comum hoje, tem tido muito, né? Tem também, às vezes o profissional não cuida com a antisepsia, com a limpeza, com a higiene, pode levar uma infecção para debaixo da pele. Então, tem inúmeros problemas, nódulos, enfim. Olha só, quais os cuidados, então, que você deixa aí de alerta para quem for contratar um profissional, né, para fazer a harmonização? Primeiro, entender quanto tempo esse profissional está na área. É importante, porque é diferente
Até assim, quando eu tive intercorrência já, não tem como não ter. Fazem 22 anos que eu estou formada. É humanamente impossível você ter uma história de mais de 2 décadas e nunca ter tido uma intercorrência. Sim. E o profissional que fala que não está mentindo, porque uma hora ou outra vai ter. E a primeira que eu tive, mesmo sendo madura, desculpa, foi muito ruim. Você parece que emburrece num primeiro momento, na primeira intercorrência. Você fala, meu Deus, e agora? E aí, o que eu fiz? É importante ter uma rede de apoio, né? Eu tinha grupos de estudo e tudo mais, e aí eu acolhi esse paciente. Tanto que ela é minha paciente até hoje. Eu acolhi ela e dei todo o suporte necessário, a gente conseguiu corrigir. Teve uma isquemia no lábio, não necrosou, porque eu atendi prontamente. Hoje eu olho e falo, gente, como que eu não percebi aquela isquemia? Porque era algo assim, isquemia quando falta oxigenação, quando a gente entope um vaso sanguíneo por injeção dentro do vaso e falta oxigênio ali naquela área. Hoje, com a maturidade que eu tenho, é fácil de perceber isso, mas naquela época não era. Naquela época eu não sabia se era tinha rompido um vaso e tinha ficado roxo. Eu não tinha essa percepção que só horas de voo te dá. Quando você está começando, você não consegue ter esse olhar treinado. Então, horas de voo é necessário, sim. Então só quem já está, eu só vou procurar um profissional que está há muito tempo no mercado? Não, você pode. Eu tenho alunas, tenho amigas que estão aí no mercado há 2, 3 anos que trabalham muito bem, mas tem um perfil. Você vê essas pessoas que são muito atiradas demais, ousadas demais, tem que ter um pouquinho de pé no chão, porque as horas de voo são necessárias para que você ouse mais. Então, depois que você já tem horas de voo, você pode ousar um pouquinho mais. Entendi. Doutora Vânia é uma defensora da beleza, eu né? Eu sou. Doutora, sabendo que o nosso corpo ele é feito de espírito e mente, né? Corpo físico, espírito e mente. Qual que é a importância da beleza nesses 3 campos da vida? Fundamental. Influencia em tudo? Tudo. Uma primeira coisa, espírito. Nós somos imagem, semelhança de Deus. Todos nós somos lindos, porque não tem como a gente falar que tem alguém feio, porque se somos imagem e semelhança do Criador. Nosso Criador, ele é perfeito, né? Mas aí tem as questões também relacionadas à nossa identidade, que aí já vai para a alma. Durante a nossa caminhada na vida, desde muito bebê, às vezes no útero, a gente já recebe palavras assim que riscam, mancham a nossa identidade em Deus, a nossa identidade real, de quem nós somos de verdade. E essa identidade mentirosa e falsa vai fazer com que a gente se olhe num espelho distorcido e a gente pare de se gostar, de se amar e de se ver como nós somos de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque a harmonização facial, infelizmente, não é para todos. Então, existe um padrão de beleza que é socialmente aceito, mas e aquelas pessoas que não podem se enquadrar? E aquelas pessoas que não têm, que ganham um salário que ou ela come ou ela faz um botox, por exemplo? Como que ela vai ficar? Então, ela tem que se amar. Aí tem que ir lá para o espírito e amar aquilo que ela vê. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, isso é fundamental. E a nossa alma tem muito a ver com aquilo que a gente ouve, vive e acredita, né? Então, você já percebeu que tem pessoas que ela não é provida de uma beleza, essa beleza que o mundo prega, mas ela tem uma alma que deixa ela bonita. Você já percebeu? Você conhece? Não tem pessoa. Isso. Né? Então, é sobre isso. Então, a beleza ela vai muito além daquilo que se prega. É tão engraçado porque eu vivo da beleza, eu sou apaixonada pelo mundo estético, mas eu gosto muito de enxergar a alma, eu gosto muito de enxergar o coração das pessoas. Tem pessoas que são lindas por fora e você olha através dos olhos, você só vê dor e tristeza. Então, o coração alegre formoseia o rosto, não tem jeito. Com certeza. E, por final, o corpo, né? O corpo ele tem que ser zelado, porque o nosso corpo também é templo do Espírito Santo. Então, ele precisa assim, ser cuidado, a gente precisa cuidar da nossa saúde. É importante se nutrir com água. Você viu que eu sou uma consumidora de água, né? Te falei, Verdade. Diminuir açúcares.
e tudo mais. Dormir Carboidrato, bem, né? dormir bem, namorar, é bom. Faz bem, né? Faz muito bem. Ou pensa, dormir bem, namorar. Namorar é bom demais. Agora, um assunto que várias pessoas têm curiosidade, eu também. Tá, fala. Valores. Quanto custa uma harmonização facial? Por Ó, favor, vai lá naquela questão do quanto dura uma harmonização facial. Depende. Certo. Depende do quê? Depende do que você precisa para te harmonizar. É que o brasileiro é assim, né? Ele quer saber primeiro o valor. Isso. Ele quer muito. Deixa eu falar só uma coisa com relação ao valor. Quanto vale você se sentir bem com a sua autoimagem? Quanto custa? Você está confiante para ir para uma entrevista de emprego? Você está confiante para ir para o primeiro encontro com o homem da sua vida? Não é sobre preço, né? Não é sobre preço. Não é. Mas vamos lá. Então, também depende muito. Vamos falar de custo, né? Quando eu não fazia, eu falava, nossa, fulano deve ganhar uma grana. Quando você entende e você está no mercado e você vai comprar os produtos, ele tem um custo bem elevado. Sim. Bem elevado. Então, assim, almoço grátis só na ratoeira, meninas, meninos, tá? Mas tem um custo. O próprio produto tem um custo para se manter atualizado no mercado. Tem um custo para se manter para uma estrutura. Tudo tem um custo, né? Então, depende muito. Depende do quanto de produto você vai precisar. Por exemplo, você precisaria de toxina botulínica e um bioestimulador. Pronto, você já estaria harmonizada, não precisa nada além. Então, aí o valor já é diferente, tá? Mas, em média, a gente não pode falar de valores, tá? Então, eu não sei, eu vou falar aqui, depois eu vejo se a gente pode postar ou não. Acho que no de vocês, sim. No nosso. Eu acho que aqui pode, né? Eu acho, né? Se não pode na sua página, não pode, né? Por causa do não, CRO, CRO não deixa. Mas, assim, uma toxina botulínica, em média, no mercado, com uma boa toxina, com uma quantidade ideal, tá? No mínimo, aí, R$ 1.200. Certo. Quando você começa a baixar muito esse valor, alguma coisa, a conta não fecha. A conta não fecha. Pode. Lá na clínica a gente tem um valor um pouquinho maior, não muito mais, mas um pouquinho maior. Por quê? Porque é assim, ó, mesma coisa das horas de voo lá. As mesmas mentoradas minhas, se eu der a mesma quantidade de toxina botulínica na mão delas, vai ter um resultado. Na minha mão, com a minha habilidade, outro resultado. Então, eu não vendo o produto em si, eu não vendo ácido hialurônico. Eu entrego um resultado para você. Eu entrego uma harmonização, eu entrego beleza, eu entrego autoestima. Então, não é sobre quanto custa uma seringa, mas assim, quanto custa eu te fazer deixar confiante. Entende? Então, é diferente, porque saber aplicar, até às vezes sabe, mas onde aplicar, quanto aplicar, que resultado eu vou te entregar. Se uma sobrancelha fica mais arqueada que a outra, se te dá uma pitose, como corrigir aquilo? Sim. Então, é diferente. Tá? Certo. E aí, os produtos também hoje no mercado tem inúmeras marcas comerciais. Então, tem de Fusca a Ferrari. Então, é bem complexo essa questão de quanto custa. Então, o céu é o limite. Pode desconfiar daquele que é muito barato. Com certeza, né? Com certeza. Maravilha. A doutora Vânia também é especialista num outro assunto que é pouco comentado, mas é de extrema importância, que é a menopausa, né, doutora? Sim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos começar. Vamos. Esse é um assunto que, como eu falei no começo, na verdade, gente, deixar claro, eu sou especialista em fazer a manutenção da face da mulher na menopausa. Eu não trato menopausa, eu não coloco implante, não faço reposição hormonal, nada disso. Eu me tornei uma especialista nesse assunto, em gerenciar o envelhecimento da mulher na menopausa, quando eu entrei na menopausa. Porque eu vi que não diferente. Não faz terapia hormonal, nada disso. Não. Você é especialista na parte de gerenciar o rosto de quem está entrando na menopausa. Exato. Perfeito. Por quê? Tem que saber ler um exame, tá? Por quê? Às vezes a pessoa chega lá para fazer, por exemplo, um full face, vai fazer um rejuvenescimento geral. Inclusive, eu desenvolvi um método chamado Avangar, que é o método que rejuvenesce a mulher madura. Esse método ele consiste em tratar todas as camadas do envelhecimento, e cada camada requer um tipo de tratamento, e para cada fase do envelhecimento, outro tipo. Mas antes da mulher investir um valor, que é um valor
relativamente alto, né? Tem um custo agregado nesse tratamento, eu preciso saber da terra seca, como ela está. Como que estão os hormônios dela, como que estão as vitaminas, como que estão os nutrientes desse corpo, como que é a alimentação dela. Você sabia que quem come muitos derivados de soja e feijão, a toxina botulínica tende a não pegar tão bem? Sério? Sim. Nossa. E isso só sabe quem estuda, entende? Nem todos os profissionais injetores sabem desse conhecimento. Porque o que acontece? A gente precisa de uma substância para o Botox pegar, chamado zinco. E o zinco, muitas vezes, ele fica você faz um exame de sangue, tá ok, mas esse zinco está no intestino para degradar esses alimentos. Então, é necessário entender como o corpo da mulher na menopausa funciona. Senão a gente não tem resultado. Entendi. Então, assim, é extremamente diferente, é totalmente único tratar a mulher na menopausa. A gente vive uma estação totalmente diferente. É incrível o quantas transformações a gente carrega nessa estação. E está sendo maravilhoso para mim, porque eu estou vivendo, passando por ela e podendo ajudar as mulheres a entender. A gente fica mais emotiva, a gente fica mais... você vai de 0 a 100 segundos durante o dia. Sério? O humor vai... Enfim, você quer matar algumas pessoas e está tudo bem, vai passar. Insônia, calor, queda de cabelo, cabelo branco, tudo isso influencia diretamente na autoestima. Né? E eu lido com autoestima. Então, eu preciso entender dessas dores dessa mulher. E aí eu fui estudar, eu fui ver como que funciona, o que acontece. E foi muito legal que foi me estudando que eu pude entender, ser empática à dor do outro, e está sendo maravilhoso os resultados que eu estou tendo. Teve uma história bem interessante de uma paciente que me marcou. Ela chegou, não é uma paciente que faz tempo, faz pouco tempo, o Gustavo sabe dessa história. Ela chegou, a gente tira foto para pôr no sistema, não foto de divulgação, nada, é só registro. Ela não quis tirar foto. Ela, não quero. Aí ela chegou, o Gustavo, não, ele filma tudo, ele não pôde entrar na sala, porque ela não se gostava. E aí eu tive que entender, aí sentei, a minha consulta é super demorada, eu fui ouvir as dores dela. Ela falou, não gosto de tirar foto, eu me acho feia, eu não consigo mais me relacionar com as pessoas. Enfim, começou a desabafar ali. E aí foi muito lindo, que quando a gente terminou, na verdade a gente terminou só a primeira fase do tratamento dela, ainda tem outras fases, mas era o que ela podia naquele momento. Ela até liberou a imagem dela para a gente postar no Instagram, de tanto que ela se amou. Teve uma outra situação também essa semana, inclusive, que a paciente sentou na cadeira. Eu falei, eu gosto de perguntar, o que você vê quando você se olha no espelho? O que você se gosta e o que você não se gosta? Eu gosto muito de entender isso. Ela falou, eu não me olho no espelho. Eu falei, como não? Ela, não tenho coragem, eu não gosto de me ver, não me acho bonita, eu me acho feia. E começou a chorar. Nossa. Então, essas são as dores da mulher, né? Porque a gente tem um estereótipo de beleza. E, às vezes, quando a tua identidade não está bem curada, aquilo reflete no espelho. E uma coisa que eu costumo dizer para a minha equipe, eu tenho uma equipe de gente jovem, não sei se você percebeu, né? Eu gosto de colágeno, então eles cheiram colágeno, meu time é bem jovem. E eu costumo dizer para eles que a beleza não é futilidade, principalmente quando você está perdendo essa beleza que o mundo vê como o belo só enquanto está jovem. E é ruim quando você percebe que está. Aí você tem que buscar dentro de você outro tipo de beleza. Então, beleza não é futilidade. Beleza faz bem para a nossa alma, para a nossa autoestima. Então quer dizer que não pode envelhecer? Não pode, deve, é necessário, é natural. Né? Mas envelhecer com cara de saudável. Então, uma mulher cinquentona, uma cinquentona bem cuidada, com cara de cinquentona, mas com uma pele viçosa, com contornos no lugar, com as ruguinhas necessárias só para contar a história dela, sem aquele aspecto de cansada, aquele aspecto de entristecida. É muito comum também elas dizerem, eu estou sempre com cara de cansada, ainda quando eu não estou. Eu estou sempre com cara de emburrada, ainda quando eu não estou. Eu estou sempre com o rosto derretido, parece que eu estou sempre triste, ainda que eu esteja feliz. Aí que ela vai ficando mais triste ainda, isso. Né? Então, a gente devolve isso, sabe? Esse vigor, esse viço. Realmente não tem preço. Não tem, viu? Valeu. Essa mudança toda hormonal que acontece no corpo da mulher quando ela está entrando na menopausa, influencia bastante também na produção do colágeno? Muito, 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 muito. O que mais
Impacta? Quando entra na menopausa? Colágeno. E tudo no nosso rosto, ele depende do colágeno. Duas coisas, né? O colágeno e o único lugar que a gente não deveria perder gordura é no rosto. Mas o bichinho perde no rosto. Desce para outros lugares, mas no rosto a gente derrete porque os coxinhos de gordura superficial que deixa o nosso rosto todo durinho no lugar, eles murcham, literalmente. É como se fosse uma florzinha que vai murchando. É isso que acontece na menopausa. Entendi. E é acelerado, é um processo muito acelerado. Naquela janela da menopausa que a mulher fica, né, que algumas ficam por um tempo maior, outros menores, do climatério. O que é a menopausa? É o término da vida reprodutiva da mulher. Então, há, sim, uma queda hormonal muito grande. Mas a gente hoje já entende que esses hormônios, salvo algumas exceções, né, tem pessoas que não podem fazer, mas ele é extremamente importante para a vitalidade, não só para a beleza, para a beleza também. Então, ela, se puder repor o hormônio, os meus resultados nela com certeza serão melhores. Entendi. Mas os hormônios não é só para isso, para manter o colágeno, é para manter cartilagem, é para manter músculo. A sarcopenia é terrível, porque o músculo é que nos mantém firme, ele que mantém o nosso esqueleto em movimento. E a sarcopenia, o que é? Essa atrofia muscular. E é muito intenso na mulher, principalmente a mulher que não faz atividade física. E essa sarcopenia no rosto também. Então, o músculo do rosto também atrofia. E isso nos envelhece de uma forma muito intensa e acelerada. Certo. Por isso que precisa fazer reposição hormonal. Que idade, mais ou menos, que a mulher começa a entrar na menopausa? Relativo também, mas assim, existe a menopausa precoce, né? Tem mulheres com 37 anos que já estão, mas é uma menopausa precoce. Normalmente, dos 48 aos 52 é a média. Tá? O climatério ele vai dos 42 por aí. O climatério é quando começa a perder os hormônios e vai até, às vezes, até os 60, nessa média. Essa menopausa que acontece mais cedo é quando a mulher ainda menstrua, mas ela está na menopausa. Mas ela entra na menopausa. Acontece isso? Aí é climatério, né? Ela ainda está menstruando, está ovulando, mas assim está descompensado já. Aí é o climatério. A menopausa é quando ela para de menstruar. Entendi. Aí os hormônios, a queda hormonal é bem intensa, é esse período. Se prejudica tudo, né? Pele, unha, cabelo. Pele, unha, cabelo, disposição, músculo, tudo. Então, o estilo de vida que a pessoa leva até chegar na menopausa influencia na queda desses hormônios? Totalmente, muito influencia, muito mesmo. Quanto mais se cuidar, mais tardia vai ser. Tem questões genéticas também, tá? Tem questões genéticas. Por exemplo, se a sua mãe normalmente entrou na menopausa muito cedo, existe uma tendência de você também entrar na menopausa. Se você menstruou muito cedo, também tende a entrar na menopausa mais cedo. Mas a gente pode retardar isso com o uso de hormônios, com o uso de atividade física, gente, é fundamental. Por exemplo, a sarcopenia, que é essa diminuição de massa magra, ela pode ser suprida com atividade física de musculação. Então, a musculação para a mulher madura não é uma questão de luxo ou de ficar com o popô no lugar, é de se manter em movimento. E de brinde você ainda ganha umas carninhas no lugar certo. É maravilhoso! Então, é fundamental. Tem um sintoma específico quando a mulher está entrando na menopausa? Tem. Eu vou te contar como foi comigo, tá? Sim. Foi assim, eu cinquentei nas Maldivas. Ai, me dei de presente, foi maravilhoso. Eu cheguei de lá, em 15 dias, meu mundo caiu. Falei, gente, o que está acontecendo? Será que é inveja? A gente entra nessas, né? Olhada, não era menopausa mesmo, não era. Era menopausa. O que aconteceu? Eu comecei, a primeira coisa que eu vivi foi oscilação de humor. Eu sou uma pessoa colérica, então eu tenho assim, eu sou muito ativa, eu sou agitada, eu falo manso, não se engane. Eu não sou mansinha nem docinha. Só se for doce com pimenta, né, Gu? Mas eu sou muito ativa. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou... o meu humor é relativamente constante. E eu oscilava muito. Eu ia de alegria intensa a tristeza profunda no mesmo dia. E era picos, assim. E eu sou uma pessoa que eu observo muito. E aí eu percebi que estava estranho.
e comecei a ficar mais introspectiva, meio depressiva mesmo. E aí, seguido, já tive... Não dormia, via o dia amanhecer. Insônia, uma noite, 2 noites. E isso oscilava mais o meu humor ainda, porque cansada. E eu tinha um cansaço desproporcional ao que eu vivia. Por exemplo, um dia normal, uma rotina normal, eu ficava extremamente cansada. Era um cansaço desproporcional. E começou os calores, os tal dos fogachos, que é horrível. Só quem vive é igual dor de parto, só sabe na hora que chega. É uma coisa que do nada vem, assim. Eu falei, opa, eu fiquei 3 meses assim. Aí eu fui viajar para os Estados Unidos visitar meu filho, e lá eu tive uma cólica menstrual surreal, assim, incapacitante. Eu tive que ir embora para casa, eu estava fazendo compras, então para ir embora para casa o negócio foi feio. Foi incapacitante mesmo, dor nas pernas e muita dor. Aí de lá eu liguei para uma médica, que hoje ela é minha médica, uma mulher incrível. Posso falar o nome dela? Pode. Doutora Mariana Malha, que mudou a minha vida. Inclusive, as minhas pacientes, eu encaminho para ela também, porque é uma pessoa incrível. E eu de lá liguei para ela. Ela também estava em viagem, que foi no final do ano. Ela falou, Vânia, chegando, toma isso. Aí no final, você voltando, a gente vai ver como estão seus hormônios. E aí eu fui e vi que estava já tudo bagunçado. Tem um exame, né, que dá para fazer? Tem. Como é o nome desse exame? São vários exames de sangue. Vários, são muitos, né? Não é um, são muitos, eu não lembro o nome de todos. Entendi. Mas é uma série de exames de medidas. Não é um só que faz, não, né? São muitos. E aí você vê, só que tem uma coisa, às vezes as taxas hormonais estão normais, só que os sintomas eles superam as taxas hormonais. Então, se você está com todos esses sintomas e os seus hormônios estão teoricamente normal para quem? Se estão normal, eles têm que refletir na tua saúde. Então, se você está com esses sintomas, então ainda que as taxas não estejam boas, você está entrando na menopausa, acredite. Você fez terapia hormonal? Fiz e foi maravilhoso. Eu comecei a princípio com o gel, eu não me adequei, porque eu esquecia muito, viajava, esquecia, usava um dia, enfim, não foi legal para mim. Aí coloquei os implantes, foi maravilhoso. Aí eu tive que ter uma outra guinada na vida, porque eu engordei muito. Então os hormônios engordam? Não. A menopausa engorda, os hormônios não. Eu engordei muito. E aí engorda? O nosso metabolismo ele fica lento, ele fica diferente, tudo você imaginou. Tudo sem imaginar, ele fica... Para mim foi assim, tem mulheres que não, mas eu nunca tive problema com aumento de peso, mas eu tive na menopausa. Aí, o que aconteceu? Eu queria perder peso fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes da menopausa. E foi aí que eu tive que virar a chavinha e colocar o meu corpo em movimento. Porque eu não conseguia, eu precisei melhorar minha alimentação. Eu falo de açúcares, eu falo de carboidrato, eu falo dessas coisas hoje, mas eu era uma consumidora nata disso. Eu era assim, comia mesmo de tudo, eu não engordava. E eu tinha saúde até então. Então, era fácil para mim manter, até que mudou o meu metabolismo. E eu demorei para entender. Eu não vou tirar esses implantes, que é o implante, tudo para mim era um implante, mas não era estilo de vida e o meu metabolismo. A partir do momento que... Aí foi a Mariana de novo. Ela falou, Vânia, faz o seguinte, faz o que precisa ser feito. Se em 30 dias a gente não tiver melhor, a gente volta a conversar e ver a possibilidade de tirar seus implantes. E eu comecei. E começou a mudar, comecei a dormir bem, comecei a perder peso, mudei minha alimentação. Não sou louca do regime, da dieta, não sou, eu gosto de comer, eu gosto de tomar meu vinho com meu marido, enfim. Mas eu doso e mudei a chave. Entendi. Sabe o que eu lembrei agora? Eu queria ter feito uma pergunta no início e passou batido. Tá. Sobre a harmonização, né? Só retomando rapidinho, gente. Gente, eu não sou especialista em menopausa de fazer reposição hormonal, hein? Então, se eu falar alguma coisa aqui, relevem. Perguntem para a doutora Mariana. Isso, vamos deixar a roupa dela marcada aqui também, tá? Eu já ouvi falar sobre prótese facial. Sim, existe. Que é uma harmonização definitiva. Existe, é Como maravilhoso. Que funciona isso? Eu não faço, mas meu esposo faz. Só que é bem delicado, tá? Essa então, não tem como voltar atrás. Tem. Só que é cirúrgico de novo, tá? Inclusive, é uma cirurgia. Inclusive, recentemente, o meu esposo ele fez uma cirurgia para mudar ali umas coisas que um paciente tinha feito num outro local e não se identificou.
E aí ele teve que dar uma mexida lá. Não tirou, mas deu uma mexida, enfim. Então, o que é? São próteses, por exemplo, aumento de mento. Eu não tenho mento, tá? Meu mento é bem curtinho. Então, eu tenho aqui 4 ml de ácido hialurônico. Eu poderia colocar uma prótese que fica fixa, parafusada mesmo na estrutura óssea. Nessa região que a gente chama de fossa piriforme, ou fossa canina, ou bigode chinês, esse ossinho aqui, esse ossinho da mandíbula, para deixar o rosto mais quadrado. Então, lá na clínica, como que a gente trabalha com as próteses faciais? Por exemplo, o paciente vai, inclusive, semana que vem eu vou fazer um procedimento assim. Ele quer ter mento, ele quer ter ramo de mandíbula, a gente não faz de cara as próteses faciais. A gente faz primeiro um ensaio com ácido hialurônico, porque ele é totalmente possível de ser removido facilmente. Gostou? Se identificou com o que viu? Aí espera passar aquele efeito, que dura em torno de 1 ano, aí a gente vai para a prótese facial. Lembrando que para a mulher é muito mais delicado que para o homem. Por quê? Para a mulher tem muita questão de moda. Para o homem não, o homem sempre é mais comum o homem ter o queixo um pouco mais marcado, ângulo de mandíbula um pouco mais marcado. Agora, para a mulher, eu não faria em mim. Sim. Uma definitiva, olha, para você, a gente faz na nossa clínica, mas em mulher, só se tiver um caso assim, com um mento muito pequenininho, alguma coisa muito... Normalmente é cirúrgico daí, faz avanço de maxila, de mandíbula a nível cirúrgico. Mas é possível, é legal, fica muito bacana, só que tem que estar preparado, porque muda muito tem a questão do visagismo, né? O mento, ele é muito importante. Então, toda vez que você projeta um mento, deixa o rosto mais quadrado, você passa um outro tipo a pessoa te vê de uma outra forma. Então, por exemplo, quem tem um mento mais curtinho, normalmente é uma pessoa mais introspectiva, mais quietinha, mais tímida. E se você projeta muito mento, automaticamente a pessoa que está olhando já vai lidar com ela como se fosse alguém mais atirado, mais ousado, mais... Então, isso mexe muito, tem que querer. Mexe muito com o psicológico, muito, né? Porque daí muito. A pessoa começa a ser tratada de uma forma que sim, que ela não se fala, eu não sou assim. Não é daquele tá jeito. Pedindo para eu decidir isso, por quê? Eu não sou da decisão. Exemplo, vamos sair para o sushi ou para a pizza? É você que sabe. Não, decide você. Eu não sou eu que decido. Sendo que ela tem a cara de ser decidida. Exato. É mais ou menos isso. É igual quando as pessoas fazem... Desculpa. Não, pode falar. Igual quando as pessoas fazem bariátrica, né? Sim. Ela emagrece muito, de repente ela não se reconhece mais. E aí começa a ter um problema psicológico por conta daquilo tudo, né? Exatamente. Teve tanto tempo dentro de um corpo, de repente... Eu imagino que isso seja uma coisa que você conversa com as suas pacientes. Eu converso muito. Eu sou psicóloga antes, né? Eu sou formada em psicologia. A nossa comunicação na comunicação não verbal, o rosto é o mais importante. Na verdade, a gente fala muito muito mais com a comunicação não verbal do que com as nossas palavras. Sim. Então, eu posso estar falando uma coisa, o meu rosto, o meu corpo, o meu olhar, falando totalmente outra. Então, é extremamente importante. Mas vamos lá, o visagismo, que é algo que eu sou apaixonada. Não sou uma conhecedora profunda, eu sei o básico do básico de sobrevivência, que já me ajuda muito. Mas, por exemplo, uma menina docinho, toda delicadinha, menininha de tudo, passa num concurso vai ser delegada, sei lá, Polícia Federal, que ela precisa exercer um cargo que ela precisa ser empoderada. Isso. Então, a harmonização facial vai ajudar ela nisso. Uma menina, por exemplo, recém-formada, com rostinho de menina, que quer realmente ter um posicionamento mais empoderado, que transmite mais confiança. Isso também ajuda. É tão interessante que, normalmente, quando tinha aquela fase das mandíbulas quadradas, era assim, doutora, eu quero fazer uma transformação. O que você quer com essa transformação? Então, terminei um namoro de 7 anos. Eu quero ficar bonitona, marcada. O que uma mandíbula quadrada passa? De mais masculina, sabe? Estabilidade. E ela quer ser feminina. Então, não é isso. Então, a gente precisa, o profissional que mexe com transformações assim, ele precisa entender de gente. Do que aquela pessoa quer de fato. Então significa que eu não posso construir uma mandíbula? Posso, só que eu vou ter que pôr um malarzinho que tem curva para deixar feminino, vou ter que colocar uma boquinha para deixar sensual, você entende? Entendi. Se eu deixar tudo muito quadrado,
ela não vai ser... O objetivo final não é para isso. Vai deixá-la muito mais masculina do que feminina, delicada, sensual. Então, primeiro é conhecer ela. Conhecer o para que ela quer. Qual que é o intuito, o que vai transparecer, isso, né? o que ela quer com aquela transformação. E ser condizente, né? Sim, sim. Gente, posso falar uma coisa? Um recado para os homens. Eu fico muito triste que às vezes a mulher chega, ela quer ser desejada de novo para o marido. Ela quer que o marido perceba, homens, por favor, olhe para suas esposas. Aí é tão ruim, às vezes fala, você acredita que meu marido nem percebeu que eu fiz minha boca? Nossa. Triste, sabe? Por que o homem é assim? Será que todos os homens é assim? Não, o meu me observa. Eu acho que a gente pode ensinar. Eu escuto muito esse tipo de reclamação. Nossa, fiz a unha e não reparou. Na verdade, o homem ele não é muito ligado nesses detalhes tão assim. Né? Por exemplo, unha, enfim, tem a vermelha já dá para perceber, né? Mas o rosto, né? Então a boca não beija, não sente textura diferente. É obrigação. É obrigação. Então olhe para suas esposas, perceba ela precisa disso. Porque muitas vezes ela vai lá buscar para ficar mais bonita, mais atraente para o marido. E às vezes ele nem nota. É muito triste. Mas se ele continuar não notando, então, você troca de marido. E eu costumo dizer para ela, não, vai notar, não troca não. Não troca não, mantém. Mas, né, fica a dica. Fez uma vez, notou, fez duas, fez três. Não vai ficar, esse lamento, vou parar de fazer. Não. E aí, o que eu costumo dizer? E tem umas que trocam. O que eu costumo dizer? Faça para você. Faça por você e para você. Pronto. Quando a gente se ama, as pessoas acabam te amando mais também. Esse amor próprio é muito importante. A gente tem que se gostar, né, do que ver no espelho. Sim. E outra coisa que os maridos sempre falam, não precisa, você é tão bonita. Então, para continuar bonita. Para continuar assim. Não dá o apoio, né? Porque tem aquele preconceito, né? Que acha que vai mudar muito. Igual boca, é muito bloqueio com relação a lábio. Escultura labial é tão importante no rejuvenescimento da face, principalmente na mulher madura. A gente murcha inteira, gente. A boca também envelhece. Então, às vezes, você pensa em preenchimento labial, Anitta, Angelina Jolie, não é sobre isso. O preenchimento labial ele serve para rejuvenescer. Claro que dá para fazer, se quiser. Mas muitas vezes a gente só quer rejuvenescer aquele lábio. E tem muitas mulheres que precisam, têm indicação, mas não fazem. Por quê? Porque os maridos não apoiam. No começo fica feio, fica inchado, às vezes fica roxo. Normal, tem que suportar o processo, mas depois fica lindo. Faz parte do processo. A doutora Vânia também tem uma imersão, né, doutora? Para mulheres empreendedoras. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre a imersão. Ai, meu Deus. Fala sobre esse projeto lindo. Então, é assim, ó, eu tenho, desde muito pequena... Primeiro, eu falei para você no começo que eu não gosto de títulos. Sim. Porque o título que eu mais gosto é Eu sou uma improvável que deu certo pela graça de Deus. Pronto. É essa que sou eu, né? Eu sou uma pessoa que o Senhor olhou para mim e falou, essa filha aqui, eu vou cuidar dela, e enfim. E eu realmente... tenho colhido alguns frutos, mas durante muito tempo na minha trajetória, o tempo todo, eu precisei responder uma palavra para mim mesma. Quem você pensa que é? E começou desde muito cedo isso. Não sei se eu falo, enfim. Mas depois o Gu não posta isso no meu Instagram. Mas assim, quando eu era muito pequena... Eu tinha uma prima que trabalhava na casa de famílias, cuidava de duas crianças muito abastadas da cidade. E eu lembro que quando a gente amava ir naquela casa, as primas, porque era uma casa muito linda. E a gente vinha de uma família muito simples. E falavam para nós, da cozinha para fora. Então, eu fui crescendo com isso. Então, eu não posso ter acesso a todos os lugares. É da cozinha para fora. E aquilo foi criando em mim uma identidade de que nem tudo era para mim. Por quê? Porque algumas coisas eram só para quem tinha muitas posses. E aí depois, pode gravar agora, tá? Aí depois, e assim, várias situações aconteceram que não cabe aqui. Teve uma fase que eu decidi fazer odontologia, que sempre foi a paixão da minha vida. Nunca sonhei em fazer medicina, nada disso. Tem gente que fala, ai, não. Eu sempre sonhei em ser dentista. Amava. Sonhava com isso. E um dia, quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu falei para um namoradinho que eu tinha,
Falei assim, eu vou fazer... Conversando de faculdade, ele era mais velho que eu, já estava indo para a faculdade. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer odonto. Daí ele deu uma risada que até hoje eu me lembro disso. Me marcou tanto negativamente e daí ele disse assim, você sabe quanto custa um mês de faculdade, ainda que você passe numa pública? É o que teu pai ganha num ano inteiro. Então, esquece esse negócio de fazer odonto, que não é para você. E eu esqueci. Eu guardei aquele sonho dentro de mim. Tanto que eu fiz primeiro psicologia, depois de muito tempo que eu fiz odontologia. E depois várias coisas. Eu também eu me casei, por isso que eu frisei esse negócio de troca de marido, não. Enfim, eu me casei para ser mulher de um homem só, e a gente crê muito isso, né? Isso é um valor para mim, mas infelizmente meu primeiro casamento não deu certo, e eu me casei de novo com o amor da minha vida, sou feliz e grata, 24 anos juntos, casada e feliz, porque nós decidimos assim, 2 imperfeitos que fizeram dar certo. E aí também eu precisei me reforçar quem você pensa que é, né? Depois eu me converti, fui para a igreja e comecei a atuar com mulheres. E durante muito tempo eu tive que lidar com isso mesmo dentro da igreja. Quem você pensa que é uma mulher separada, vem cuidar de mim? E isso foi assim reforçando uma identidade falsa em mim. Quando eu fui para a harmonização facial, que eu fui pioneira, eu também precisei lidar com isso. Quem você pensa que é? Vai cuidar de dente. Você não pode fazer. E na vida toda eu tive que reforçar essa identidade. E muitas vezes, assim, muitas coisas foram acontecendo. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que algumas meninas... daí teve antes. Eu fui a primeira, não a segunda, nem a terceira, mas a primeira profissional da área da saúde na minha cidade a mostrar o meu trabalho nas redes sociais. E também precisei. Quem ela pensa que é? Dentista, que está fazendo botox, vai cuidar de dente, está se achando blogueira. O sistema querendo te parar e você... E eu avançando, indo, mas assim, tendo que olhar o tempo todo para dentro de mim. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi que muitas das minhas alunas, elas não decolavam porque elas também tinham crenças. Crenças que desde muito tempo, assim, por que não faz stories se sabe que tem que fazer? Por que não mostra o seu caso? Por que tem medo? O que te bloqueia tanto? Você sabe fazer. Eu sei que você sabe, eu estou vendo. Por que não avança? E eu comecei a entender que eram crenças mesmo, dores, falas, coisas que foram sendo construídas no decorrer da vida que estava paralisando ela de avançar. E aí eu fui, sem querer, de forma empírica, criando uma metodologia que eu comecei implantando dentro das minhas mentorias, que hoje eu nem dou mais, tá? Dentro das minhas mentorias ali de harmonização, e começou a funcionar. Tiveram várias que decolaram. E aí eu falei, deixa eu trazer isso para o mundo do empreendedorismo. Sim. Aí comecei dentro de casa, porque eu falei, se a gente consegue mudar, trazer transformação para os de perto, para os de longe é fácil, porque os de perto te conhecem, né? Sabe todas as suas falhas. Eu comecei com a minha irmã, com o meu irmão, com os meus filhos, com o meu marido, com o meu sobrinho, com os de perto. Começou a funcionar. E aí eu fui para os de fora e começou a funcionar. Então, hoje, essa mentoria, chamada Quem Você Pensa Que É, que também tem um livro lá escrito, que no tempo oportuno eu vou lançar. Não é agora, ainda não estou pronta para isso, mas é um contribuir. É como se eu fosse uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então, de tempo em tempo... eu deveria até fazer mais, mas de tempo em tempo eu chamo 12 mulheres empreendedoras e ali a gente fica um dia inteiro, uma imersão, onde eu trago para elas clareza do porquê que elas não avançam. Você já viu pessoas que têm um conhecimento incrível, mas não saem do lugar? Trava, né? Trava. Por que acontece isso? Por conta de tudo isso, de dores, de crenças, de palavras, de mentalidade. Qual que você acha que é a causa principal? O medo do julgamento? Tem várias coisas. O medo do julgamento é o primeiro, mas esse medo do julgamento ele tem a ver com toda a história que você... Desde muito cedo. Hoje a gente já sabe que na vida intrauterina, um bebê ele já sofre as emoções da mãe. Está muito sério isso. Existe até uma questão da neurociência, que eu não estudei profundamente isso, mas diz que, por exemplo, quando a minha mãe estava sendo gerada na barriga da minha avó, eu já estava lá. Como que eu estava lá?
dentro dos óvulos que a minha mãe estava gerando ali. Você tem noção? Então, já se carrega. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o meu conhecimento é raso nisso, nessa questão. Mas o que eu sei é que pós-nascimento, tudo o que se fala vai sendo construindo memórias e crenças, e a gente vai reagindo às coisas ou não reagindo de acordo com essas crenças. E a partir do momento que você traz clareza para isso, você consegue avançar. Tem muitas pessoas, eu conheço inúmeras, eu mesmo fui uma já, que hoje eu não sou mais, eu vou. Às vezes ainda é um bloqueio, de tempo em tempo eu tenho que reafirmar. Eu vou lembrar para você entender. Quando eu comprei, a gente comprou um terreno no Hectares, onde a gente está construindo. O Hectares é um dos melhores condomínios hoje lá de Dourados. E quando eu comecei a frequentar o clube ali, eu ficava muito tímida, muito. Ao ponto de um dia a gente foi para as quadras de beach, uma pessoa que não tem o acesso, não tem o terreno, mas frequentava lá por convidado, ele chegou para mim e falou: "Você quer jogar? Coloca a sua raquete atrás da minha." E aí aquilo eu falei: "Peraí, era o contrário, era para eu abraçar ele." Sim. E aí me veio a fala da cozinha para fora. Aí eu tive que ressignificar lá aquela menina, aquela crença de que isso não é para você. E aí, mas isso eu sou muito perceptível, eu avalio muito as coisas que acontecem na minha vida. E tem pessoas que vai vivendo, não para perceber falas, e as pessoas que mais nos bloqueiam são os pais. Mesmo amando, eu sou mãe, né? Então, mesmo eu sei que eu também causei. Culpa, né? Não, eles dão o melhor. Tudo que eles fazem é tentando fazer com que a gente seja uma pessoa... Cada um dá o que sabe, o que tem dentro também. Meu Deus, eu sou mãe, eu sei o quanto eu amo os meus filhos, mas quantas dores eu também causei neles por não saber como fazer. Então, os pais, os professores, os parentes, os padres e pastores, os P's da vida. Então, as pessoas que têm uma certa influência sobre nós são as pessoas que mais, às vezes, são usadas para oprimir, Então, essas pessoas, elas tanto podem impulsionar uma pessoa, como ela pode travar. E quando a gente traz clareza, a gente consegue avançar. Então, por exemplo, eu tenho clareza de várias coisas. Então, toda vez que eu me deparo com uma circunstância, eu volto lá e falo: "Opa, não, você é uma mulher, filhinha, vamos, você não tem tempo para isso não." E ressignifica aquilo e avança. Consegue identificar, né? Isso. Tem algumas pessoas que essas travas são tão grandes que aí tem que identificar e tem que tratar. Tem que procurar ajuda de um psicólogo, enfim, fazer uma terapia, enfim, constelação familiar, um pastor, um padre, enfim. Cada um tem que ver ali. Às vezes liberar um perdão, às vezes só um perdão nos liberta de tantas coisas. Então foi isso, eu criei uma metodologia onde eu trabalho identidade, principalmente identidade. Quando você não sabe quem você é, bom, primeiro, nós somos imagem e semelhança, nós nascemos para ser o povo mais próspero dessa terra. Eu estou falando com mulheres cristãs, tá? Sim. Então, essa mentoria, ela é para mulheres empreendedoras cristãs, porque tudo é pautado na palavra. Então, não tem como... É tudo fundamentado na palavra. Então, nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos feitos para dar certo. O Senhor nos fez um projeto perfeito. O Senhor nos fez para prosperar. O Senhor se agrada da prosperidade dos seus filhos. O quanto tudo é próspero, né? Isso. A natureza, assim, ela, mesmo com queimada, mesmo com tudo isso que o homem faz através das mãos, né, do homem, ela sempre dá um jeito de voltar à vida, de brotar, de produzir. E nós somos feitos para dominar sobre isso, sobre tudo isso, sobre tudo que está sobre a terra. E por que a gente não faz? Muitas vezes porque a nossa identidade em Deus, ela está ferida, ela está manchada. A gente se sente muito mais escravo, servo do que filho. Sim. Filho é herdeiro, adotado através do sangue de Cristo. E eu soube recentemente, através de uma pastora que eu amo, admiro, que ela disse o seguinte, que para os judeus, por exemplo, um filho até pode renunciar uma herança, mas um filho biológico, um filho adotado, não. Nós somos adotados através do sangue de Cristo, então nós temos direito
a herança que há em Cristo. E Deus deu tudo para nós, Ele fez a terra para a gente governar, para a gente dominar, para a gente prosperar. E por que a gente não faz? A gente não faz porque muitas vezes nós não nos sentimos filhos amados. A gente se sente escravo, servo. Então, o servo é da cozinha para fora, entende? Não senta à mesa, não desfruta do banquete, não desfruta da herança. Então, quando a gente entende isso e traz isso para a minha vida profissional, traz isso para a minha vida conjugal, traz isso para os meus relacionamentos interpessoais, a gente prospera em todas as áreas. Traz isso para o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Traz isso para a nossa mente. A Bíblia fala também que como o homem pensa em sua alma, está em Provérbios, eu não lembro, Provérbios. Como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, se você pensa que você é uma derrotada, você é uma derrotada. Se você pensa que você é uma mulher que nasceu para dar certo, você vai dar certo. Se você pensa que qualquer coisa, seja lá pilotar avião é para você, enfim, será a maior... enfim, o que você quiser, o que você pensar e você acreditar de fato e você estiver disposta a pagar o preço para aquilo, porque existe um preço, né? Então, por exemplo, para eu estudar, fazer odonto, para eu me formar, para eu chegar no nível de entrega, de excelência que eu tenho hoje, precisei renunciar a muita coisa. Sim. Ao invés de viajar de férias, pagava curso de especialização. Ao invés de desfrutar de descanso, eu estava estudando. Ao invés de, enfim, trocar de carro, compro uma máquina, uma tecnologia. Existe um preço a ser pago. Sim. E tem pessoas que não querem, está tudo bem. Só que aí não venha reclamar que não tem direito à herança. Uma hora ou outra vai pagar o preço, mas isso. Aí não é bom. Não. Então, assim, é fantástico. É algo que... É o meu contribuir. É a forma que eu entrego. Isso não é uma coisa de comércio para mim. Eu não ganho dinheiro com isso. É o meu contribuir para as pessoas. É claro que tem uma taxa toda vez que eu faço, porque é uma taxa operacional dos custos que eu tenho ali, eu alugo um espaço, enfim. Mas é algo que eu faço que é uma forma de contribuição e dá resultado. As pessoas que entendem, que ficam ali comigo, elas viram a chave. E é sensacional, não tem preço para mim. Isso é maravilhoso. Não tenho dúvidas que tem resultado mesmo. Só de ver esse brilho no olhar de eu você gosto, falar viu? Tudo isso, não tem como isso não é muito bom. E por falar nisso, terça-feira, toda terça agora, às 6h30 da manhã, no meu Instagram, eu vou fazer uma live que ali eu dou umas pílulas. É bem legal também. Toda terça, 6h30 da manhã. A gente vai deixar o @da doutora, tá? Então vocês acompanhem. São convidados. Fiquem ligadinhos. Que maravilha, que bate-papo gostoso. Gostoso, viu? Muito bom ter recebido você aqui. Prazer, adorei. Muito Igualmente. Bom mesmo. Olha, gente, vocês nem imaginam, mas essa humildade aqui na minha frente em pessoa é palestrante em Harvard, tá? Então é bem isso que a doutora Vânia falou. Ela não gosta de rótulos, não. Mas é uma profissional extremamente capacitada. E quem estiver a fim de querer harmonizar e se sentir feliz... Eis-me aqui. É isso. Você gostaria de deixar um recadinho, um conselho de mulher para mulher? Eu quero sim. Primeiro, empatia. A mulher... Sabe uma coisa que eu vejo nos Estados Unidos? Meu filho mora lá, então eu vou muito para lá. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu vou bastante para lá. E uma coisa que eu percebo nas americanas é que elas gostam de elogiar. E as brasileiras não têm isso. A gente se mede de cima e embaixo, não elogia, às vezes critica em pensamento, quando não nas redes sociais. Então, um conselho que eu gostaria de dar para as mulheres que estão nos assistindo é empatia, é sororidade, né? É tão bom a gente se respeitar. Por exemplo, as mulheres que não gostam, que querem envelhecer de forma natural, sem procedimento, respeitar aquelas que querem envelhecer de uma forma menos natural. As que não querem envelhecer de uma forma menos natural, respeitar aquelas que querem sim envelhecer com seus cabelos brancos, que tem umas que ficam lindíssimas. E isso é muito importante, porque as mulheres são muito maldosas umas com as outras. A gente tem que ser mais solidária, a gente tem que ser mais empática, a gente tem que ser mais amorosa. E as jovens ter um pouco mais de paciência, aquelas que não são tão jovens,
Gente, eu sou uma senhora de 53 anos que precisei entender como funciona a internet. Eu me lembro uma vez que meu filho, eu falei, Rafa, eu preciso instalar o Instagram no meu celular. Ele, mãe, pelo amor de Deus, não instale esse aplicativo, que isso aí é um vírus que vai explodir teu celular, vai pegar todos os dados. É claro que eu não acreditei, que eu sabia que ele estava zoando. Mas a gente teve que enfrentar muita coisa para estar aqui. Hoje, vocês nasceram com o celular na mão, né? Eu era do tempo do PS. Eu era do tempo do... Você nem sabe o que é isso, né? Você nem tinha nascido. O PS era um posto de serviço, onde a gente ia para receber ligação. Ah, sim. Então, não tinha telefone em casa. E quando tinha, era caríssimo. Você comprava as linhas ainda. Então, assim, ser amorosa conosco, que estamos enfrentando essa transição toda tecnológica, e a gente precisa estar no mercado de trabalho. Então, a gente precisa de vocês, jovens, para nos ensinar, para nos impulsionar a continuar firme. E a gente tem muita coisa para ensinar para vocês também. É isso. Muito obrigada, doutora Vânia. Obrigada, equipe. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Vitória. Um abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Amei. Obrigada. Ai, eu que agradeço.